Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre hipertrofia e como você pode montar o seu próprio treinamento para ganho de massa muscular. Então, é importante iniciar falando sobre os 3 pilares que compõem qualquer treinamento para hipertrofia. Você com certeza já ouviu falar de volume, frequência e intensidade. Frequência diz a respeito de quantas vezes por semana você vai treinar cada musculatura. O volume diz a respeito de quantas séries você vai realizar para cada musculatura. E a intensidade quer dizer a respeito da carga que você vai utilizar. Muitas pessoas acreditam que intensidade quer dizer o empenho que você coloca em cada uma das séries, mas esse é um outro fator a mais. É uma intensidade intrínseca que você coloca no treinamento. Então, vamos lá. Se você treina com uma frequência elevada e um volume elevado de treinamento, obviamente a intensidade tem que ser baixa. Isso é muito característico do treinamento esportivo. Então, por exemplo, um jogador de futebol, ele tem que chutar uma bola diversas vezes por treinamento. Isso é o volume, ele tem que praticar aquele movimento. E ele joga futebol, ele treina os fundamentos técnicos com uma frequência elevada, todo dia, ou quase todo dia, ou até 2 vezes por dia. Mas a intensidade é baixa, porque o peso da bola é pequeno, certo? Apesar dele estar acelerando a perna dele o máximo que ele pode, muitas vezes, para chutar a bola. Por outro lado, a gente tem treinamentos que têm um volume elevado e uma intensidade elevada, mas uma frequência baixa. Isso é característico daqueles treinamentos A, B, C, D, E, onde o indivíduo faz cada musculatura uma vez na semana. Então ele treina uma vez por semana, a frequência é baixa, faz muitas séries para a mesma musculatura, numa intensidade elevada. Por outro lado, a gente também tem treinamentos com uma frequência elevada, uma intensidade elevada, mas com um volume baixo. Isso a gente pode exemplificar, por exemplo, num treinamento único, ou num AB ou num ABC, onde o indivíduo treina 2, 3 vezes por semana a mesma musculatura. Vamos pegar um treino único então. O indivíduo está treinando 3 vezes por semana, uma frequência alta, ele está treinando com uma intensidade elevada, com carga alta, só que o volume diário é baixo. E a gente tem que entender que isso está mais para um espectro do que basicamente essa nomenclatura que eu estou colocando, 2 altos e um baixo. Você pode estar treinando com uma intensidade muito elevada, um volume moderado, uma frequência moderada. Tudo isso pode acabar sendo modificado ao longo do tempo, passando por um espectro, ou seja, antes você estava treinando 2 vezes por semana, você passou a treinar 3 vezes por semana, isso de uma maneira progressiva. Então tudo isso é um espectro, não é tão preto no branco. E aí eu vou utilizar esse exemplo aqui, que foi, acho que, a melhor forma que eu encontrei para explicar para vocês como é que funciona a distribuição então da frequência, do volume e da intensidade. Porque isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Se você já jogou um jogo de videogame de RPG, você vai lembrar que muitas vezes você pode distribuir como é que você quer as funções no seu personagem. Se você quer que ele tenha mais ataque, que ele tenha mais vida, que ele tenha mais defesa. E você não necessariamente precisa fazer essa distribuição igualitária, colocando um ponto em cada um. Você pode muitas vezes trabalhar com mais de uma característica e menos da outra, ou você pode inverter. O que eu estou querendo dizer com isso é que, dependendo do seu objetivo, dependendo da sua fase de treinamento, dependendo da sua individualidade, você pode preferir estar trabalhando ou com mais volume ou com mais frequência, certo? Um ponto que é importante a gente falar, então, é que todos os trabalhos eu vou acabar citando aqui e eu vou chegar numa conclusão e vou tentar indicar alguma coisa para vocês, tá ok? Então, a primeira é a respeito do volume de treinamento semanal. Aparentemente, realizar entre 10 e 20 séries por grupamento muscular é o ideal, podendo ser até um pouco mais, dependendo da musculatura. O que isso está querendo dizer? Quer dizer que se você está realizando, por exemplo, um treinamento de uma frequência elevada, 3 vezes por semana, e você está realizando 3 a 4 séries por
por movimento em cada um desses dias, no total você está fazendo entre 9 e 12 séries por semana. É um volume legal. Se você está treinando uma musculatura uma vez por semana, você tem que estar realizando ali pelo menos de 10 a 20 séries para aquela musculatura. E é importante lembrar que quando a gente fala de volume, em movimentos multiarticulares, então vamos por exemplo, uma puxada. Eu estou contabilizando que você está fazendo um volume para um grupamento das costas, ali no caso mais o latíssimo dorsal, mas também está impactando o bíceps. E isso tem que ser levado em conta. Então não é para fazer 20 séries para costas e 20 séries para o bíceps. Se você está fazendo, vamos supor, 20 séries para costas, obviamente está envolvendo o bíceps até um certo grau, você tem que reduzir o volume para o bíceps, porque ele já foi bastante estimulado nos movimentos de costas. A próxima coisa que nós vamos falar é da frequência. E aí na frequência é um ponto muito interessante, porque nós temos pesquisas demonstrando claramente que treinar 2 vezes por semana cada musculatura é superior, é melhor. Mas a gente também tem pesquisas mostrando que treinar 1 vez por semana ou 3 vezes por semana não tem diferença, desde que a intensidade e o volume sejam os mesmos. Ou seja, fazer 9 séries 1 vez por semana é a mesma coisa que fazer 3 séries 3 vezes por semana. Tá ok? Mas, se eu tivesse que dar uma recomendação geral, eu iria para 2 vezes por semana. Mas isso pode variar desde que você esteja mudando ali a intensidade e o volume. Agora, a respeito da intensidade. Lembra que nós estamos falando a respeito do quanto da sua carga máxima que você está levantando, tá certo? Existem pesquisas que mostram que trabalhar com cargas elevadas, 90% da sua carga máxima, ali por volta de, no máximo, 5 repetições máximas, é mais eficiente em aumentar o volume muscular do que trabalhar com 70% da sua carga máxima, ali por volta de 10, 12 repetições. Contudo, nós também temos pesquisas mostrando que trabalhando com uma intensidade mais baixa, ali uma carga que você consegue fazer de 25 a 35 repetições, ou com uma carga mais elevada, ali no caso entre 8 e 12 repetições, dá na mesma, desde que você leve aquele exercício até a fadiga total, até a falha muscular concêntrica, ou seja, até você não conseguir mais realizar o movimento com boa forma. E as repetições, que é um fator muito importante, porque se você faz uma repetição de maneira muito rápida, a sua série total vai durar menos do que se você fizer a repetição de uma maneira lenta. Então, apenas para exemplificar, se você levanta a carga em 1 segundo e desce a carga em 1 segundo, se você fizer 10 repetições, a sua série vai durar 20 segundos. Por outra partida, se você subir o peso em 2 segundos, mas descer em 2 segundos, a sua série, para as mesmas 10 repetições, vão durar 40 segundos, ou seja, o dobro de tempo sob tensão. Nesse artigo que eu estou colocando aí na tela, eles fizeram uma revisão e aparentemente ali por volta de 1 segundo até 8 segundos de cada repetição, desde que levado até a fadiga máxima, está mais ou menos na mesma. Acima de 8 segundos, a série precisa ser realizada com uma carga muito baixa para conseguir realizar o número de repetições prescritas, e isso acaba afetando ali o processo de hipertrofia. Então, como essa margem é muito grande, né, de 1 a 8 segundos, o que eu posso estar recomendando para vocês? Normalmente, a fase excêntrica a gente preza pela segurança, ou seja, se você solta o peso de uma maneira muito rápida, além de você tá perdendo um pouco do estímulo da fase excêntrica, né? Porque você está soltando o peso, então na verdade você tem que descer de maneira controlada. Se você fizer de uma maneira muito balística, você aumenta o risco de lesão. Então, normalmente assim, subir o peso em pelo menos 1 segundo e descer o peso de uma maneira controlada por volta de 2 segundos parece ser uma prescrição segura para a maior parte dos indivíduos. E aí você pode estar alterando isso conforme a sua periodização, que nós vamos falar mais para frente. A periodização pode ser realizada de diversas maneiras e eu não vou entrar nesse detalhe no vídeo de hoje, mas uma coisa que parece ser fundamental é que você precisa mudar o estímulo a cada 4, 6 semanas, porque senão o indivíduo começa a estagnar, seja por falta de estímulo, seja por falta de novos estímulos para gerar novas adaptações, ou seja, ele já adaptou ao máximo aquele treinamento que ele está realizando.
E a falha muscular concêntrica foi um assunto que eu comentei agora há pouco. Aparentemente, levar até a falha muscular concêntrica não é algo necessário para você ter um processo de hipertrofia, ter um processo de ganho de força muscular. Mas funciona, é um bom marcador, porque a maior parte das pesquisas hoje em dia utiliza o exercício até a falha muscular concêntrica. E é importante falar que quando nós falamos falha muscular concêntrica, a gente está querendo dizer a falta de capacidade do indivíduo de fazer o exercício com a forma adequada. Ou seja, se na última repetição o indivíduo roubou um pouquinho, teve que pegar um pouco de momentum, teve que fazer força com outras musculaturas que não a musculatura alvo, ali ele já chegou na falha muscular concêntrica, por isso ele está tendo que acionar outras musculaturas para fazer o exercício. Então, devo ou não devo levar até a falha muscular concêntrica? Praticamente o consenso é que você tem que levar até uma repetição a menos que a falha, no máximo 2 repetições a menos que a falha, ou até a falha. E eventualmente em determinados momentos da periodização, que vai ser um tópico que a gente vai falar mais pra frente, até passar da falha muscular concêntrica. Então, as conclusões parciais aqui desse vídeo é que o volume de treinamento tem que ser de pelo menos 10 séries por semana, podendo levar até ali 20 séries semanais, dependendo da periodização. A frequência é muito estudada de 1 a 3 vezes por semana como sendo efetivos, mas as maiores recomendações estão indicando para que o ideal é treinar cada musculatura 2 vezes por semana. A intensidade tem que ser mais de 70% da sua carga máxima, isso porque abaixo disso aparentemente o estímulo é muito baixo para gerar adaptações, mas existem registros de trabalhos para hipertrofia com muito menos essa carga, chegando até 35 repetições em cada série, que são muito efetivas. Então ali, se você estiver variando entre 5 e 35 repetições, aparentemente você está numa boa zona para hipertrofia. A duração da repetição, que eu já disse, pode durar de 1 a 8 segundos, mas normalmente é prescrito ali de 3 a 4 segundos, né? Subir o peso em 1 segundo, descer em 2 segundos, parece ser muito seguro e recomendado. Periodização, é interessante mudar o treinamento a cada 4 ou 6 semanas, e quando eu digo mudar, é uma mudança programada, né? Uma mudança que programa uma determinada evolução, não simplesmente sair mudando de uma maneira aleatória. A falha muscular concêntrica, ela não é necessária, mas aparentemente ela ajuda. A maior parte das pesquisas indica que se você levar a falha muscular concêntrica, você está ativando todas as unidades motoras, todas as fibras musculares, e principalmente as de contração mais rápida, que são as que têm mais potencial para hipertrofia. Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo eu vou vir com alguns exemplos de programas de periodização, alguns exemplos de coisas que você pode estar modificando ou como você pode estar juntando os grupamentos musculares. É isso aí, queria agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo, queria pedir para você lembrar de curtir, compartilhar, inscrever-se no canal e ativar o sininho. Abraços e bons treinos!